resumido, vou tentar falar brevemente, mas pertinente. A obra Mayombe, de Pepetela, se passa numa luta muito sangrenta, muito violenta pela independência de Angola. A abordagem que eu quero fazer com vocês a partir desse momento aqui é uma abordagem histórico-política de Angola, desse território chamado Angola. E só para a gente dar um pontapé inicial disso daí, que tal a gente imaginar que os portugueses lá no século XV saíram assim numa grande aventura das grandes navegações, a expansão marítima e comercial do século XV. E foi um navegante português que chegou pela primeira vez, então, nesse território chamado de Angola, na costa africana ocidental atlântica. Esse navegante português é um cara chamado Diogo Cão. Diogo Cão, nome sugestivo. A partir daí, então, isto é, no século seguinte, século XVI e XVII e XVIII e parte do século XIX, Angola foi responsável por fornecimento de milhares, centenas de milhares de escravos para o Brasil. Escravizados, povos capturados, escravizados violentamente e traficados pelo Atlântico, eram comercializados, essas pessoas viraram escravos aqui no Brasil. Portanto, tem uma história muito longa de retirada de população, né, desse lugar, desse território africano, para trazer para o trabalho escravo aqui no Brasil. Colônia de Portugal, então, responsável por fornecer escravos. Todavia, lá na metade do século XIX, você já tem leis que proíbem o tráfico aqui no Brasil, declinando a escravidão africana no Brasil. Uma lei importante aqui, a de 1850, também conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, tá? E consequentemente, com o fim da escravidão no Brasil em 1888, definitivamente, tá? Com a Lei Áurea da Princesa Isabel, então a metrópole portuguesa vai precisar buscar outras riquezas em sua colônia chamada Angola. Inclusive, o interesse português a partir do século XIX final e século XX será mais para o interior do território, explorando a própria floresta, explorando a agricultura, né, e mais tarde até o café, como alguns dos colegas comentaram recentemente, que é a fala de um dos personagens, tá? Vamos já chegar no século XX, vamos fazer um grande contexto mais pragmático, mais localizado historicamente, tá? Vamos pegar como data de referência, para a gente chegar na obra Mayombe, Pepetela e toda essa trama, vamos chegar no ano 1945, final da Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, o mundo, o planeta, assiste uma nova ordem, um novo arranjo político, ideológico e tudo mais. Esse mundo pós-Segunda Guerra Mundial chamamos de a Guerra Fria. Se temos como data inicial da Guerra Fria 1945, podemos imaginar que a data que encerra essa Guerra Fria, que encerra essa bipolarização do mundo, pode ser 1989, a queda do Muro de Berlim. Ou, se preferir, aí é uma questão de preferência pessoal, pode ser 2 anos depois, com a desintegração da União Soviética, dando origem à Comunidade dos Estados Independentes, ou a própria unificação das Alemanhas. Tá? Essa passagem do 1989 para o início dos anos 1990 é o final desse período chamado Guerra Fria. E falar da luta pela independência de Angola tem que inserir, tem que contextualizar, tem que encaixar nesse tempo a Guerra Fria. Guerra Fria, só para a gente recordar um pouquinho, para a gente se situar, né? A Guerra Fria foi uma guerra não convencional, marcada por guerras indiretas entre as duas superpotências. Então, a saber, Estados Unidos, representando o mundo capitalista e o Ocidente, e a União Soviética,
representando o comunismo e até, né, um lado mais oriental do planeta. Não esquecendo que essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, exerciam uma influência sobre o planeta, sobre outros países, outros territórios, outros continentes. Vamos chamar esses influenciados pelos Estados Unidos e União Soviética no contexto da Guerra Fria de áreas de influência, onde o Brasil se insere nisso, evidentemente, dialogando todo momento com os Estados Unidos. O Brasil foi para o lado dos Estados Unidos, do lado do capitalismo, evidentemente, você sabe muito bem disso. Mas a Guerra Fria também tem outras marcas muito importantes. Além dessa questão ideológica entre comunismo, capitalismo e comunismo, você também tem uma corrida armamentista por parte dessas duas superpotências e de alguns dos seus aliados, das suas países influenciados. Além de uma corrida armamentista, também a Guerra Fria foi marcada por uma corrida aeroespacial. É o Yuri Gagarin da União Soviética que vai para o espaço, mais tarde é o Neil Armstrong que chega na Lua. Essa corrida aeroespacial, corrida armamentista, uma marca muito importante desse período chamado Guerra Fria. E evidentemente que essas duas superpotências atuavam em partes do planeta, em regiões do planeta e nos continentes, fomentando apoios, fomentando guerras, fomentando a destruição do seu opositor. Ora, são os Estados Unidos que vão armar grupos. Ora é a União Soviética que também armará certos grupos, provocando então aí desejos de tomada do poder, ora segundo interesses norte-americanos, ora segundo interesses soviéticos. Angola se coloca bem nesse contexto mesmo. Angola está assim, nessa situação bastante, vamos dizer assim, no dilema. Você vai perceber isso com os grupos guerrilheiros que surgem em Angola pretendendo a independência. E grupos guerrilheiros dentro de Angola que querem a independência, que alguns flertam, dialogam e obtêm apoio, inclusive material, logístico, armamentista da União Soviética ou até mesmo dos Estados Unidos. É como se Angola, então, funcionasse como uma espécie de palco dos interesses dessas duas superpotências. Não é o único palco, não é o único lugar, mas Angola é o nosso lugar aqui acerca dessa obra Mayombe, tão importante, do autor Pepetela. Nos anos 1950, virando para os anos 1960, esses grupos guerrilheiros então surgem com desejos mais palpáveis, mais assim importantes de independência de Angola de Portugal. Uma pequena parte, um pequeno parêntese para você. No pós-Segunda Guerra Mundial, há um processo de descolonização da África. E esse processo de descolonização, de saída daquelas potências europeias que desde o século XIX exploravam, né, esses territórios africanos, esse processo de descolonização, ele não acontece de forma uniforme e nem tudo ao mesmo tempo. No caso de Angola, eu diria para você que até foi um processo de saída da metrópole portuguesa mais tardio, né? Apenas a independência alcançada em 1975. Mas voltando lá, fechei aquele parênteses. Nos anos 1950 e 1960, esses grupos guerrilheiros sedentos da independência, querendo a saída do chamado Tuga, na obra o Tuga, que é a linguagem, né, do período e do país e das pessoas. O Tuga é o português, é o colonizador, aquele que explorou por séculos e séculos o território. Esses grupos, eles surgem nessa virada dos 50 e 60 e os mais importantes grupos guerrilheiros pela independência são esses três aqui. Um deles é aquele que o Pepetela atua, milita, e também esses personagens todos aqui, que são os personagens da obra Mayombe. É o MPLA. O que será que quer dizer essas letrinhas aqui? Movimento Popular pela Libertação de Angola. E o MPLA
vai ser o grupo mais importante, evidentemente, pela independência e tomará o poder a partir da independência. Já chegamos lá. E vão buscar inspiração ideológica, esses guerrilheiros e lideranças do MPLA, nas ideias marxistas-leninistas, e vão receber o apoio soviético e também, dado o momento, o MPLA receberá um apoio, diria assim, físico, diria assim, humano, diria assim, militar, de combatentes cubanos. Não esquecendo que em 1959 a Revolução Cubana, né, com Fidel Castro, Raul Castro, Che Guevara e outros. Cuba vai enviar soldados apoiando o MPLA. Outro grupo guerrilheiro pela independência bastante importante, surgido nessa virada dos anos 50 e 60 em Angola, é um grupo chamado UNITA, UNITA. Vamos ver o que significa isso. É uma sigla. União Nacional pela Independência Total de Angola. Mas UNITA, que no primeiro instante tem uma proximidade com a China comunista, Revolução Chinesa de 1949, liderado por Mao Tse-tung, mas o UNITA tem uma relação, um flerte, uma proximidade muito breve, porque rapidamente, nesse contexto da Guerra Fria, a UNITA acaba então se aproximando verdadeiramente segundo os interesses capitalistas, ocidentais, norte-americanos. Tem um outro grupo guerrilheiro nessa virada dos anos 50 e 60 chamado FNLA. FNLA, significa Frente Nacional pela Libertação de Angola. FNLA acaba por razões ideológicas e outros interesses políticos se aproximando do UNITA, mas lutam em frentes diversas no território Angola, ocupando esse lugar que dá abrigo à floresta de Mayombe. E ali, então, esses grupos lutam pela independência de Angola, que só será alcançada em 1975, como eu disse agora há pouco. Mas vamos dar um passinho um pouquinho atrás do 1975. Que tal se a gente der uma olhadinha nesses anos 1970? Não podemos esquecer de alguns acontecimentos importantes nessa década de 70, nessa primeira metade dos anos 1970. Primeiro, em 1973 e 74, você tem uma grande, enorme crise do petróleo. É o primeiro choque do petróleo. Uma alta bastante substantiva do preço do barril do petróleo, provocado pela OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Cara, e essa alta do petróleo no mercado mundial acaba afetando as economias até dos países ricos, pudera de países pobres, como por exemplo, que tal a gente pensar no Brasil, né? Em outras palavras, o Brasil dançou nesse momento desse primeiro choque do petróleo. Mas também tem outros acontecimentos. Em 1973, 74, há um movimento político dentro de Portugal. Atenção, Portugal é a metrópole, né? Portugal que é dona de Angola. Há um movimento político bastante importante em 1973, chegando no seu auge em 1974, que é a queda do salazarismo. Salazar, ou o salazarismo, é então a ditadura em Portugal. É uma ditadura de direita, cerceadora, repressora em Portugal. Um episódio conhecido como a Revolução dos Cravos, 73, efetivamente 74, derruba esse salazarismo e emerge em Portugal um momento democrático importante. Esse é um momento importante onde então em Angola esses grupos que optaram pela guerrilha para se libertar de Portugal tornam-se grupos mais encorajados. Se há uma vitória da democracia em Portugal, aqui também podemos, nós em Angola, nos libertarmos então, enfim, do jugo explorador, colonizador português. Mas também não resisto, vou dar algumas alfinetadas em algo que aconteceu aí, preste atenção. Em 1974,
em março de 1974, aqui no Brasil. No dia 15 de março de 74, a posse de um presidente não eleito pelo povo, foi apenas aceito pelo Congresso, mas empurrado pelos militares, pois nos anos 70 vivíamos sob os auspícios da ditadura militar. Esse presidente em questão, que toma posse no dia 15 de março de 1974, é um cara chamado General Ernesto Geisel. Ao final daquele mês, isto é, no dia 30 de março de 1974, uma reunião desses generais bonitões, fortões, que governavam o país. Um desses generais que se reuniu com o novo presidente, General Geisel, é o Figueiredo, General João Batista Figueiredo. E reunião secreta envolvendo esses dois personagens importantes, Geisel e depois Figueiredo será o último presidente da ditadura. Nessa reunião muito sigilosa entre eles, decidiram então que vão manter o ritmo de execuções, de assassinatos daqueles que são chamados por eles de, aspas, subversivos perigosos. Veio à tona recentemente um pouquinho do Brasil para a gente fazer essa vibe aqui com Angola. A independência de Angola acontece no dia 11 de novembro de 1975 e é uma situação que revela o que vem depois, no dia seguinte. Qual a situação que aí se mostra? A independência foi declarada pelo MPLA às 23 horas do dia 11 de novembro de 1975. À meia-noite, o UNITA também declara a independência, ou seja, várias independências do mesmo lugar. Você consegue deduzir, então você consegue perceber que logo após o 1975, esses grupos que um dia lutavam pela mesma causa, a independência, não significa que eram amiguinhos, significa que tinham a mesma causa, a independência de Portugal. Agora então, eles travam uma luta sangrenta, violenta e longa pelo poder desta Angola independente. Nasce então imediatamente uma guerra civil em Angola, muito mortal, muito destrutiva, muito arrasadora, muito violenta. Essa guerra de independência de Angola, ela só vai ser assim resolvida, cara, imagine, 75 apenas em 2002. Há uma predominância no poder em Angola a partir da independência 75 do MPLA. Mas todo momento o UNITA e o FNLA, e principalmente o UNITA, e até os dois grupos se aliam, há a todo momento o desejo de tomar o poder, discordando do governo praticado pelo MPLA. Tem um outro detalhe importante que a gente não pode esquecer. Com o fim da Guerra Fria, lembre-se, 1989, a queda do Muro de Berlim, a unificação das Alemanhas, ou a desintegração da União Soviética, virada de 89 para 1990, 91. Com o fim da Guerra Fria, esses grupos que eram abastecidos, que eram patrocinados pelas duas superpotências, acabam ficando sem essa mesada, sem esse patrocínio. Portanto, ainda na disputa do poder político, imagine só como Angola vai, então, passar por uma tragédia humana, fome, miséria, mortes, porque a disputa do poder político está acima de questões sociais. Angola sofre com isso. Em 2002, no momento mais recente, vamos dizer assim, há um certo acordo entre esses grupos que viraram partidos políticos, tá? Partidos políticos, aonde esses grupos que viraram partidos políticos, então dialogam e ocupam espaços do poder, ora no legislativo angolano, ora apoiando o executivo, isto é, o chefe do executivo, o presidente de Angola, sempre é do MPLA, mas utiliza elementos dos outros partidos, aqueles grupos UNITA e FNLA, para ocupar cargos importantes, criando uma espécie de um governo de coalizão. Mas efetivamente, Angola não virou marxista-leninista, mas
o governo do MPLA, sobretudo uma das figuras mais importantes após a independência, Agostinho Neto, esse governo exercido pelo MPLA em Angola é um governo muito social, muito preocupado com o social, a reconstrução de uma sociedade que por séculos foi detonada por razões históricas que até já dei uma pincelada aqui com vocês. Talvez uma melhor, como eu posso dizer, uma melhor assim, explicação de qual é a ideologia de Angola hoje, talvez seja esta. Vamos pegar algumas coisas que são interessantes do mundo capitalista, vamos pegar algumas coisas que são interessantes do socialismo, ou comunismo, como queiram, e vamos juntar isso daqui. A gente pode tirar um caldo disso, chama-se social-democracia. A social-democracia. Bem, eu estava pesquisando essa minha fala para ser mais breve possível, e na minha pesquisa, o Altemir até fez uma brincadeira que eu sou diferente, não é nada disso, cara. É que em vez de eu pegar um texto, um PowerPoint legal, muito competente, como meus amigos fizeram, eu resolvi trazer algumas músicas. É o que está no fundo aqui, baixinho, né? Não sei se você está ouvindo, mas está tocando aqui, sabe qual banda inglesa? Sex Pistols. Caraca! Essa música, Anarchy in the UK. É uma música dos Sex Pistols, dessa banda de punk rock britânico, cara. É uma música de 1977. Eu não sei direito explicar para vocês, mas essa música soube que, do Sex Pistols, soube que faz uma menção, não de forma direta, não de forma retinha, mas faz uma menção a essa Angola após a independência, que quer se reafirmar enquanto uma nação livre, mas que enfrenta problemas enormes como uma guerra civil e disputa violenta pelo poder. Também coloquei nessa trilha sonora rapidinho aqui para você de fundo, duas outras canções interessantes, importantes, que aí eu sugiro você dar uma escutadinha em casa e prestar atenção na letra. Sabe por quê? Porque a playlist do vestibular não é a sua, é a minha. Desculpa a arrogância, mas é uma verdade. O que vai cair no vestibular são essas dicas que nós, professores, damos para vocês, tá? Não vai cair no vestibular, pelo menos duvido que caia em algum vestibular competente e bacana aí, musiquinhas do tipo Vai Malandra. Acho que não tem chance de cair isso daí, né? Ou então Você Partiu Meu Coração, ou coisas parecidas com essas pérolas. Então, uma das canções aqui, para você dar uma olhadinha depois, na hora que chegar em casa, ou assim que sair daqui, é uma música de Chico Buarque. Na verdade, as duas são de Chico Buarque. Não fica nervoso. Chico Buarque é do PT, Chico Buarque é da esquerda, Chico Buarque é comunista, eu não gosto dele. Não, separe o Chico Buarque político, ideológico, e vá na obra de Chico Buarque. Você vai gostar da obra de Chico Buarque de Holanda, tá? Esse senhor aí que tem muito a contribuir para a MPB e para a cultura brasileira do século XX e do século XXI, tá? Tira essas máscaras do preconceito e dá uma olhada nessa música chamada Fado Tropical. Fado Tropical, Chico Buarque, ele está falando sobre a Revolução dos Cravos em Portugal, 1974. E também uma outra canção que foi no fundo aqui, é uma canção resultado de uma visita que Chico Buarque fez certa vez, lá no começo dos anos 70, antes da independência propriamente dita de Angola, que foi em 75, em 1973. Uma visita que ele fez em Angola. Ele se inspira e compõe essa música bonitinha chamada Morena de Angola. Dá uma olhadinha, vai ver, presta atenção na letra, é interessante, vale a pena. Encerrei, como encerrou aqui, encerrei a minha fala, espero que tenha sido... Não, mas se quiser eu posso contar a história da minha vida, por exemplo, né? Tenho várias histórias interessantes. Era uma vez, brincadeira, não quero aborrecer vocês. Vou passar a bola para o Altemir, que ele vai dar um fechamento aí e depois abrir para umas conversas. Pode ser, pessoal? Valeu, obrigado, viu?